boa tarde para todos. Meu nome é Glauco, eu sou diretor técnico da Máquinas e Soluções e vou falar para vocês sobre centros de treinamento multitarefa e vou analisar se eles são, junto com vocês, se eles são viáveis para grandes séries. Primeiro, falando rapidamente um pouco sobre a empresa onde eu trabalho. Nós fornecemos equipamentos industriais e serviços. Somos uma empresa fundada em 2008, que temos um excelente portfólio de produtos, já com milhares de máquinas instaladas em todo o Brasil. Nós fazemos parte de um grupo internacional que se chama Monmac, com mais de 115 anos de tradição, fornecendo equipamentos e serviços industriais. Nós basicamente trabalhamos com máquinas, ferramenta, manufatura aditiva, equipamentos para controle de qualidade, automação, soluções para a indústria 4.0 e máquinas especiais. Em termos de serviços, fazemos projetos turnkey, temos um suporte de pré-vendas bastante interessante, instalação e treinamentos, otimização de processos, fazemos manutenção corretiva, preventiva e temos alguns pacotes de financiamento ou aluguel de máquinas. Em termos de portfólio, aqui eu apresento algumas das principais marcas com que nós trabalhamos. São marcas líderes nos seus segmentos, que atuam nos segmentos de máquinas, ferramenta, manufatura aditiva, controle de qualidade, automação, a parte de indústria 4.0 e máquinas especiais. Bom, vamos primeiro definir o que é uma máquina multitarefa. A minha intenção aqui não é fazer uma definição acadêmica ou entrar numa grande discussão, mas é simplesmente apresentar o que o mercado tem como conhecimento comum. A multitarefa é uma máquina que permite a execução de vários processos, como tornear, fresar, furar, roscar e retificar em um único equipamento. É um conceito antigo que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, basicamente junto com o desenvolvimento da tecnologia e a pressão do mercado, que cada vez mais pede soluções produtivas e eficientes. Sempre lembrando do custo, né? Que é um fator muito importante. Então, a gente tem que estar sempre aprimorando os processos e, por consequência, desenvolvendo também novas máquinas. Com o passar do tempo, novos processos foram agregados na máquina multitarefa. Óbvio que nem todas podem fazer tudo, mas hoje existem equipamentos que geram dentes de engrenagem por Robin ou por Skiving, fazem retífica ou retificação de peças, têmpera, texturização, adição de metal e etc. Tradicionalmente, classificamos as máquinas multitarefa como tornos multitarefa e centros de usinagem multitarefa. Isso é bastante polêmico, porque muitos tornos multitarefa fazem tudo que um centro de usinagem multitarefa faz e vice-versa. Porém, é um hábito do mercado e isso depende muito do fabricante e do país de origem desse fabricante. Aqui nós temos algumas imagens de máquinas multitarefa. Aqui no canto esquerdo, nós temos um torno multitarefa. É uma máquina multifuncional que pode, como eu acabei de falar, né, tornear, fresar, furar, roscar, retificar, gerar dentes, etc. Aqui na parte central, temos um centro de usinagem que é multitarefa, que, entre outras coisas, pode também fazer a adição de metal por deposição, né? Depositar metal sobre a peça. E aqui no canto direito inferior, nós temos um torno vertical multitarefa. Isso é só para ilustrar um pouco que as máquinas podem ter diferentes arquiteturas e serem multitarefa.
Aqui nós temos um exemplo de usinagem de um torno multitarefa que vai realizar algumas operações, como a furação, o torneamento com uma ferramenta em ângulo, torneamento interno. Agora, um processo um pouco diferente, ele vai, através do processo de Skype, gerar dentes no diâmetro externo da engrenagem. O Skype é um processo bastante produtivo, que gera dentes com boa qualidade. Ilustra bem o que é uma máquina multitarefa, já que sem uma máquina multitarefa, você teria que levar essa peça até uma máquina específica, uma geradora de dentes, e agora você pode fazer isso na mesma máquina. Existem várias soluções, vários equipamentos multitarefa. Aqui é mais um exemplo de uma máquina multitarefa que torneia, fresa, retifica. E aqui a gente está mostrando aqui, nessas imagens do lado esquerdo, algumas funções. Por exemplo, no canto esquerdo inferior, nós temos um cabeçote para fazer o acoplamento cúrvico dessa peça. Nessa imagem mais central, nós temos um rebolo retificando a peça. Então, ilustrando mais ainda aplicações multitarefa. Aqui um exemplo também de visualização para demonstrar o que é o conceito. Uma máquina torneando um corpo de válvula. Agora, com outro cabeçote, a máquina vai realizar operações de furo, rosca, fresamento. Aqui, no caso, está simulando um rosqueamento da face do corpo de válvula. Então, caracterizando a multitarefa, onde numa máquina, num equipamento único, eu estou fazendo vários processos, ao invés de levar a máquina para outras máquinas, a peça para outras máquinas, sair do torno e ir para um centro de usinagem, por exemplo. É bastante importante numa máquina multitarefa você ter a capacidade de troca de ferramentas, porque você exige muitas ferramentas. Ainda ilustrando os tipos, ou alguns tipos diferentes de máquinas multitarefa, aqui nós temos algumas máquinas um pouco maiores. Aqui, no caso, é uma máquina que também torneia, que também fresa e retifica. Uma arquitetura um pouco diferente. No canto direito superior, nós vemos um cabeçote que aliás, é o mesmo cabeçote, né, que aqui na foto central ele está fresando, né, está com uma fresa, mas aqui é feita uma troca de ferramenta, entra um rebolo e você pode retificar com a peça. Claro que a máquina tem que estar preparada para essa atividade, para esse processo, com sistemas de filtragem complementar, né, para o fluido de refrigerante, para evitar que o material abrasivo danifique a máquina, códigos ou software que permitam a programação dos ciclos de retificação e etc. E nessa imagem mais inferior, nós temos a usinagem de dentes, também ilustrando a capacidade de fazer vários processos na mesma máquina.
Aqui mostrando o processo de torneamento, fresamento, em diversos ângulos e faces da peça. Aqui um outro exemplo de uma outra arquitetura, que no caso seria um torno horizontal, multitarefa, com uma capacidade bem grande para peças pesadas, né? E aqui nessas imagens inferiores nós vemos um cabeçote que serve para tornear e fresar em 5 eixos, um cabeçote que é utilizado para fazer o fresamento horizontal, aqui um outro cabeçote para torneamento, basicamente horizontal, um cabeçote para fazer retífica, e aqui um cabeçote que entra uma barra de mandelhar de grande porte. Neste caso em particular, é uma máquina que troca o cabeçote. Então, ela, dependendo da aplicação ou da operação que ela vai fazer, ela desloca a coluna até este armazém ou essa torre onde os cabeçotes ficam armazenados, troca, pega o cabeçote correto, retorna à usina. E aí, permitindo o torneamento, fresamento, retificação e etc. Bom, agora que a gente ilustrou e deu alguns exemplos de máquinas multitarefa, vamos rapidamente discutir algumas das principais vantagens da máquina multitarefa. Por permitir a execução de vários processos de um único equipamento, a quantidade de fixações, operações posteriores é bastante reduzida. Por exemplo, uma peça que era antes usinada em diversas máquinas, como um torno para a primeira fixação, um outro torno para fazer o outro lado da peça, depois a peça ia para um centro de usinagem, depois ia para uma geradora de dentes, agora ela pode ser completamente usinada em um único equipamento multitarefa. Então, o processo, ele basicamente é o mesmo, só que num equipamento único. E isso é bastante interessante, porque te dá vantagens. Das principais vantagens, a gente pode listar o seguinte: maior flexibilidade, principalmente para a obtenção de geometrias complexas, porque a máquina multitarefa ela possui como característica um cabeçote multiângulo, né? Então, é uma máquina que permite a usinagem em várias faces da peça, em vários ângulos, muitas vezes, inclusive, com posicionamento milesimal, o que permite essas usinagens complexas com uma máquina standard, sem a necessidade de uma ferramenta especial ou um dispositivo especial. A redução total entre o início da usinagem e a finalização da peça. Por que isso? Porque eu não preciso transitar com a peça entre máquinas. Basicamente, eu vou prender a peça uma vez na máquina e vou fazer a usinagem como um todo, ou grande parte dessa usinagem. É importante dizer que a utilização de uma máquina multitarefa, ela não elimina a necessidade de outras fixações, ela reduz bastante, em alguns casos eliminando. Também uma grande vantagem é a redução de problemas e o tempo relacionado com a manipulação da peça entre as operações. Num processo tradicional, toda vez que você vai mudar de máquina, você tem que soltar a peça de uma, levar até a próxima, prender a peça e assim por diante. Isso gera um trabalho, um tempo para realizar essa tarefa,
existe a possibilidade de você ter um erro de fixação, ou seja, você tem um problema de geometria em função dessa manipulação de peças, e isso, numa máquina multitarefa, você elimina. O setup é mais fácil e rápido. Mesmo sendo o setup da máquina multitarefa um pouco mais complexo que uma máquina tradicional, ele é mais rápido porque, na realidade, você vai fazer um setup versus o setup de todas as outras máquinas convencionais que você estaria fazendo. Então, nesse sentido, ele é mais rápido e mais fácil. Você tem um sistema de fixação para fazer o setup. Você tem, basicamente, que preparar as informações de ponto zero para uma peça. Ou seja, fica mais rápido e é mais fácil. Ela facilita a automação, o monitoramento produtivo e o controle de qualidade. Basicamente, você está em um equipamento. Então, se você vai automatizar o processo, você vai automatizar uma máquina, ao invés de automatizar uma linha. Então, isso é muito mais simples, mais econômico, muitas vezes. O monitoramento produtivo e o controle de qualidade também ficam mais simples, porque você sabe exatamente aonde que está a peça, qual é a condição que ela está rodando. Você não tem que também ficar analisando se aquela operação ou aquele problema foi gerado em que máquina. Você sabe que ela foi feita ali, foi usinada naquela máquina, então fica tudo centralizado e mais fácil. O layout fica otimizado, você reduz a necessidade de espaço para estoques intermediários, você não tem que ficar andando com peças, isso também é uma grande vantagem, né, entre as máquinas, e você tem tudo ali, num local só, tudo que você necessita para realizar aquela operação. E você tem um melhor equipamento, um aproveitamento dos equipamentos. O que quer dizer isso? Vamos supor que em um processo convencional, onde você tenha 2 tornos, um centro de usinagem, uma geradora de dentes, você vai usar os 2 tornos de maneira plena. O centro de usinagem ele vai ficar ocioso esperando o torneamento. Vamos supor que você vai usar ele em 70% do tempo. E a geradora de dentes fica esperando os processos anteriores, por ser um processo eventualmente mais rápido, vamos supor que seja, nesse caso, vamos supor que ela fica 50% do tempo parada. Então, você tem ali equipamentos caros que têm que ficar ociosos em função que as outras operações estão em andamento. É claro que você pode ter um arranjo fabril onde não é uma linha e você tem pulmões intermediários, mas isso gera também outros problemas que têm que ser considerados. No caso de uma máquina multitarefa, você tem um aproveitamento máximo dela. Ela vai estar sempre cortando plena, ou seja, ela não fica esperando um processo, ela está ali, tá? Aí, basicamente, a pergunta que foi feita no início, né, que é: e aí, os centros de multitarefas são viáveis para grandes séries? É importante dizer que não existe uma resposta única para essa pergunta. Como várias outras situações da manufatura, nós temos que analisar as particularidades da aplicação antes de definir qual é o equipamento mais adequado. E nós não podemos ignorar também algumas coisas como tendências, né? Hoje, os lotes de produção eles estão cada vez menores. Que nem a gente fala assim, são viáveis para grandes séries? Puxa, o que é grande série? Para um cliente, para outro pode ser uma pequena série. Então, é uma coisa bastante complexa de ser respondida, né? Na realidade, na minha opinião, a gente tem que basicamente entender que depende. Pode ser que ela seja viável para a grande série de um determinado cliente e não viável para a série de um outro cliente. O investimento inicial em uma máquina multitarefa ele é considerável. Ela é uma máquina cara, pelas suas características de construção. Ela tem vários recursos tecnológicos que fazem com que ela fique cara.
Então, muitas vezes, existe uma viabilidade técnica, porém não existe uma viabilidade econômica para você utilizar o conceito de multitarefa para lotes grandes. Porém, quando você analisa não somente o investimento inicial, mas o resultado que você vai ter ao longo dos anos com redução de custo de mão de obra, redução de refúgio, aumento de qualidade e etc., muitas vezes isso acaba caracterizando ou viabilizando a utilização do equipamento. Independente se ele é viável ou não para grandes lotes, em algumas aplicações, a máquina multitarefa é um equipamento que veio para ficar. É uma opção que deve ser sempre considerada quando estamos estudando as particularidades de uma aplicação. Na hora que a gente está estudando que tipo de processo vai ser utilizado para uma determinada peça, que tipo de ferramenta, que tipo de máquina vai ser utilizada, a gente tem que lembrar também da máquina multitarefa. Nem sempre fazer mais do mesmo é a melhor solução. Então, é sempre interessante questionar se, para aquela aplicação, uma máquina multitarefa não traria algum benefício ou se não seria mais vantajoso. Por isso, é importante também que se faça um bom processo de análise durante a pré-venda. Um bom suporte de pré-venda é fundamental para que o fornecedor do equipamento, junto com os times de ferramenta, fixação, e vocês, né, ou seja, os usuários, possam discutir, analisar todas as variáveis e definir a melhor solução. Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Eu agradeço o tempo. Aqui listo o telefone para maiores informações, também o e-mail da minha empresa e estamos disponíveis para qualquer tipo de informação que vocês desejem. Obrigado.